Bom, pessoal, seguindo então a interpretação da Fundação Carlos Chagas, né? Agora a gente vai colocar em funcionamento a teoria que a gente viu no bloco anterior, tá certo? Então, lá no material, vem cá. Bom, seguinte, volto a falar com vocês. Eu preciso entender bem a estrutura da dissertação, apesar de FCC ser o quê? Ser uma banca mista, né? De modalidades mistas, ela gosta de textos misturados, tá? Eu tenho que entender que o texto só começa efetivamente quando eu encontro a tese. E a tese está sempre no primeiro parágrafo? Não, nem sempre. Na FCC, nem sempre isso é verdade, tá bom? Ela pode ir entrelaçando o primeiro parágrafo, depois vai para o segundo, aí no segundo aparece a ideia geral, ou no terceiro, né, que seria a tese, que é a ideia principal. Ela entra no desenvolvimento. No desenvolvimento, qualquer coisa que tiver, se tiver narração, se tiver argumentação, tudo é em função de defesa da tese, tá bom? E a conclusão? Eu tenho que sentir um momento em que o texto reafirma a sua ideia inicial e um momento em que esse texto sintetiza, né? Sintetiza toda a composição textual maior, tá bom? Lembra vocês, a FCC tem priorizado informações que são derivadas da conclusão. Vamos à prática. Eu trouxe para vocês 3 textos, tá certo? Aqui no curso vocês vão ter a prova, então fica mais fácil de visualizar. Se der também como é que a gente fala, um full screen, né, ao lado, você consegue enxergar bem. 3 textos de 3 provas da FCC de 2014, tá, gente? Aqui, olha só o tamanho desse texto, ó. Nós temos o primeiro parágrafo, tá? Ó, o segundo, o terceiro, o quarto parágrafo, tá? O quinto parágrafo, o sexto parágrafo, um texto adaptado à revista Piauí, adaptado porque a banca mexeu nele, tá bom? E aqui vem a questão, tá? São todas provas de 2014. A questão diz, conforme eu mostrei para vocês, ó, depreende-se do texto. Foi a questão 9, salvo engano, acho que na prova do TRT da 19ª, se não estou enganada, tá bom? Então, quer dizer, ó, depreende-se corretamente do texto, viram? Quando fala depreende-se, esse movimento para onde que vai? Para a conclusão. E eu vou mostrar mais, ó. Aqui já é um segundo texto de outra prova, tá? Então, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, tá vendo? Terceiro, quarto é um texto menor, tá? Pode ser da mesma prova como pode ser de outra, tá vendo? Final de 2014. Salvo engano, foi do TCE, tá bom? Ó, depreende-se. Por isso que no curso tem prova, vocês vão achar assim. Tem prova de TCE no curso do TRT da 13ª, mas é interessante porque, mesmo tendo essa prova, eu trouxe por conta de questões estratégicas, tá certo? De aprovação ou não. Então, quer dizer, depreende-se corretamente do texto. É a questão número 1 da prova, tá vendo? E vou mais, ó. Terceiro texto que eu trouxe para vocês, ó. Prazer sem humilhação. Começa com uma afirmativa do Ferreira Goulart. A ver que é um texto bem performático. Primeiro, segundo, né? Terceiro parágrafo cheio de perguntas, tá? Quarto parágrafo cheio de exemplos. E tá aí, olha só o que ele quer. O autor da crônica se reporta ao emprego da crase ao sentido da arte em geral e ao da música clássica. Esse aqui tá falando do assunto. Não é que ele tá cobrando crase não, tá, gente? É o assunto, ele tira um exemplo da crase, falado pelo Ferreira Goulart, né? E o que ele vai cobrar? A tese que articula esses 3 casos, justifica o título da crônica, é a seguinte. Tá vendo que ele perguntou pela tese? Em questão, a tese, onde vocês vão localizar a resposta à tese? Normalmente onde? Na introdução, não é isso? Mas eu falei com vocês que a FCC tem um gosto muito pessoal pela conclusão, não tem? Não é? Mas a conclusão não é o depreende-se, Júnior, não é a ideia geral? É, mas a conclusão, o que tem na conclusão mesmo? Reafirmação da tese, mais síntese de ideias. Na conclusão também tem tese, tá, gente? Porque já que vai reafirmar, ele pode extrair a interpretação de lá, tá bom? Tranquilo? Vamos então, para a gente poder colocar em prática tudo isso que eu expliquei. Volta ao nosso primeiro exercício discursivo. Então, passar desse texto. Vamos lá.
Bom, chegamos então, aqui a minha ideia é mostrar, né, praticamente, então eu vou ser um pouquinho mais rápido que eu sou na demonstração. O texto começa com isso aqui. Primeiro eu vou ler o texto só para poder mostrar a vocês, para vocês conhecerem o que são as modalidades e tentar localizar a tese, tá? Então ele diz assim, ó, não surpreende que em todo lugar esteja em curso uma corrosão do sono. Ele começou com não. Não é tese, eu já falei que não é. Dada a dimensão do que está economicamente em jogo, tá? Então ele começa com uma negativa. Quando a pessoa começa com uma negativa, eu não sei do que ela está falando ainda, tá certo? Eu tenho que ir explorando. Já em meados do século XVII, a incompatibilidade do sono com noções modernas de produtividade passou a ser notada. Descartes, Hume, Locke foram apenas alguns dos nomes dos filósofos que apontavam para a sua irrelevância na busca do conhecimento. Se vocês observarem aqui, essa informação é histórica, século XVII. E se observarem também, nós estamos lidando com o passado, ó, passou, foram. Quando os verbos estão, em sua maioria, flexionados no passado, nós temos narração. Na narração existe tese? Não, a narração é uma ilustração para o que o autor quer dizer. Então ele quis dizer o seguinte, ó, ele começa o texto falando que não surpreende que em todo lugar, né, o sono esteja sendo prejudicado, tá? Dada a dimensão econômica. As pessoas acham que quem está parado não produz, tá? E aí diz que já em meados do século XVII, ele vai mostrar isso. As noções de produtividade, né, que eram, por exemplo, bem defendidas por filósofos vamos dizer assim, de uma base iluminista, esses filósofos já diziam o quê? Que viam o sono como algo irrelevante para o conhecimento, quer dizer, o sono não era produtivo, tá bom? Então esse assunto aqui segue em coesão com esse, tá? Em sequência lógica. Mas ele ainda não disse o que ele quer falar. Eu sei que os outros pensam sobre o sono, eu quero saber o que o autor pensa. A última das barreiras naturais, para usar a expressão de Marx, a completa realização do capitalismo 24 horas, o sono não pode ser eliminado, mas pode ser arruinado e despojado, e existem métodos e motivações para destruí-lo. Aqui só disse o que o Marx pensa e o que não pode ser feito. Então vamos ver. Pesquisas recentes mostram que cresce exponencialmente o número de pessoas que acordam uma ou mais vezes durante a noite para verificar mensagens ou informações. Gente, essa é a tese? Não. Por que não é a tese? Porque aqui são as pesquisas, eles saem na fontes terceiras. Se vocês notarem bem, o autor fez uma inversão de argumentação. Em vez de colocar tese primeiro e argumentar, exemplificar depois, não, o que ele fez? Ele começou de modo performático. Ele começa com as fontes de argumentação para depois expor sua ideia, tá? Então ele fala uma figura de linguagem, né? Ó, recorrente e aparentemente inócua é o sleep mode, ou seja, modo de hibernação, inspirado nas máquinas. A ideia de um aparelho em modo de consumo reduzido e prontidão transforma o sentido mais amplo do sono em mera condição adiada ou diminuída de operacionalidade. Quer dizer, já começou a dar uma explicação que é do autor, tá vendo? Ó, aqui ele diz, as pesquisas mostram que cresce o número de pessoas que acordam mais uma vez durante a noite. E ele fala, a ideia de um aparelho em modo de consumo reduzido, né? Uma figura de linguagem recorrente, aparentemente inócua, né? Seria a ideia de modo de hibernação, que é esperado das máquinas. As pessoas parecem que não estão dormindo, elas estão em modo de hibernação. A ideia de um aparelho em modo de consumo reduzido, que é o que acontece com as pessoas, e de prontidão transforma o sentido mais amplo do sono em mera condição adiada. O sono é sempre adiado ou diminuído, tá? Então vamos mais, ele não chegou a sua ideia principal. E aí vem ele, ó. O dano ao sono é inseparável do atual desmantelamento da proteção social em outras esferas. Aqui está a tese do texto. O dano ao sono do atual desmantelamento da proteção social, o dano ao sono é inseparável, não é? Do que vem acontecendo na esfera social, de tudo que vem sendo desconstruído, que tem caído na sociedade, tá? Quer dizer,
Não tem como eu separar a falta de descanso das pessoas com a ruína social, de um modo geral, tá bom? E aí ele vai começar a explicar, ele vai começar a sua defesa. Ora, gente, aqui eu já estou praticamente no final do texto. Se vocês observarem bem, quando o examinador for questionar pela depreensão, vai aparecer isso aqui, na resposta dele, esse finalzinho, tá? Não quer dizer que seja exatamente o último parágrafo, não. Porque esse texto, o último parágrafo é tão pequeno que, na verdade, a conclusão pode começar aqui, tá? E onde começa a conclusão, observe bem. Assim, vírgula, tá vendo? Olha o conector de conclusão, assim seguido de vírgula. Por isso que é importante entender conjunções. Assim, portanto, por isso, tá? Então ele diz, ó, assim, uma obrigação rudimentar dos membros da comunidade é oferecer segurança para os que dormem, não apenas contra os perigos reais, mas igualmente importante contra a ansiedade e temores que geram. Tá vendo? Essa é a conclusão do texto. E aqui está a depreensão. O tal do depreende-se que tanto a FCC cobra de vocês. Tá vendo? Então, ó, Júnior, por que não pode ser mais acima? Porque isso aqui, se até aqui eu tenho a tese, o que vem até aqui é a argumentação. Por que não era o último parágrafo, professora, de conclusão? Porque o conector de conclusão foi apontado aqui, por isso que eu não vim para cá, tá? Só porque ele foi apontado aqui, começa daqui. E olha só para surpresa de vocês qual é a resposta, o gabarito dessa questão, ó. A proteção e guarda dos outros membros da sociedade é fundamental para que o indivíduo possa entregar-se ao sono livre de preocupações e temores reais e imaginários. Vou conferir, porque eu falei demais, né? Ó, assim, uma obrigação rudimentar dos membros da comunidade é oferecer segurança para os que dormem, não apenas contra perigos reais, igualmente importante contra a ansiedade, ou seja, os perigos imaginários. Fechei questão. Chance de eu errar essa interpretação? Zero. E mostro mais. Agora eu vou ser um pouco mais rápida, tá? Porque eu estou em aula expositiva. Bom, aqui tá falando sobre a expressão política indigenista, né? O que ele me pede? Primeiro, segundo parágrafo, terceiro e quarto. Ó, terceiro e quarto, né? Ó, olha aqui o portanto. Já me ajudou. Depreende-se corretamente do texto que, tá? A resposta dessa questão está aqui. Eu vou mostrar. A distinção entre política indigenista e a política indígena está centrada no fato de que a primeira indigenista é implementada pelo Estado. Pega a letra maiúscula aqui para você localizar, enquanto a segunda é colocada em prática pelos próprios índios. Então, a indigenista é do Estado, guarda uma. Ó, vou te mostrar. Aqui está o primeiro, ó, política indigenista foi utilizada há muito tempo como sinônimo de todo qualquer que tivesse, foi utilizada, tá vendo? Viram? Isso aqui é passado, praticamente, tá? Então, ele tá meio que narrando. Tá vendo, ó? Data, ele está meio, né, narrando os eventos. Olha como é que eu vou ser bem matemática para localizar. Ó, numa segunda distinção, encontramos outros segmentos, já tá caminhando para o final do texto, né? Eu começo a ler aqui com mais cuidado, ó. É aqui que eu abro os meus olhinhos, tá? Para eu bater a FCC. Então, ó. Numa segunda distinção, encontramos outros segmentos que interagem, está no presente, ó, com os povos indígenas e que também, né, como eles, têm aumentado a participação na formulação e execução de políticas indigenistas, antes atribuídas exclusivamente ao Estado brasileiro, políticas indigenistas e Estado brasileiro. Nesse conjunto, encontramos principalmente as organizações não governamentais, né, somam-se a este universo os agentes não indígenas, as organizações religiosas que se relacionam com povos indígenas de diversos campos de atuação. Quer dizer, a indigenista, quem cuida dela? O Estado. A indígena, outros grupos, ó, segmentos religiosos. Contemporaneamente, portanto, temos um quadro complexo no qual a política indigenista oficial é do Estado, formulada e executada pelo Estado, tem sido formulada e implementada a partir de parcerias formais estabelecidas entre setores governantes, organizações indígenas, organizações não governamentais e missões religiosas. Ó, a indigenista, o Estado, a indígena por organizações não governamentais e missões religiosas. Olha aqui, letra A.
A distinção entre a política indigenista e a política indígena está centrada no fato de que a primeira é implementada pelo Estado, enquanto a segunda é colocada em prática, né, pelos próprios índios, ou seja, por outros meios, tá? A melhor é letra A. Se vocês lerem as demais, elas não batem de jeito nenhum, tá bom? E aí, pra gente fechando, né? O último exercício, ó, fala sobre o poeta Ferreiro Goulart falando que a crase não existe para humilhar ninguém, tá? Ele começa dessa forma, mas a gente sabe que essa forma de começar não é tese. Acho que o sentido dessa frase pode ampliar-se. Ó, a opinião do autor muito explícita. A arte não existe para humilhar ninguém, tá vendo? Entendendo-se isso como que os artistas existem para estimular e desenvolver nossa sensibilidade e inteligência, e não para produzir obras que separem ou hierarquizem pessoas. Quer dizer, a arte não pode humilhar ninguém, tá bom? Então vamos mais. Pro finalzinho, ó. Para ver escolha real, estou indo pro final, ó. Para ver escolha real, é preciso haver opções reais. Vamos ver. Cada vez que um carro passa, ele conta toda uma história para ilustrar, não interessa. Não digo que A é melhor que B ou que X é superior a todas as letras do alfabeto. Tá vendo? O importante é buscar conhecer todas as letras para escolher. Vai terminar aqui, é o último parágrafo, ó. O importante é escolher. Nada contra quem escolhe um batidão, se já ouviu música clássica, desde que tenha tido realmente a oportunidade de ouvir e escolher compositores clássicos que lhe digam algo. Não acho que é preciso escolher, por exemplo, entre os grandes, Pixinguinha e Bach, entre Jobim e Beethoven, entre o forró e a música eletrônica das baladas, entre a música dançante que convida a audição mais serena. Acho apenas que temos o direito de ouvir e antes disso tudo escolher. Tá vendo? Então, vem cá para eu matar para você o gabarito, ó. Ó, B de bola. O que fala sobre a B? Possibilidade de escolha entre os vários níveis de expressão da linguagem e das artes. Não deve constranger. Lembra que quando começa a tese, a crase não deve constranger ninguém, deve humilhar ninguém, mas estimular nosso prazer, tá bom? Bom, foi corridinho, mas se você pegar tudo que eu falei, você já sabe. Depreensão a gente localiza ao final do texto, tá? Em tese, ao final do texto. Então, até o nosso curso de língua portuguesa aqui no Ponto dos Concursos.